Você simplesmente não está se ouvindo, você perdeu o contato com quem você é, com o centro do seu ser. Você está nas redes sociais demais, você está ouvindo o que os outros estão dizendo, está ouvindo o que os seus pais disseram que você deveria fazer na vida, o que os amigos acham legal, está ouvindo o que a cultura vende, a indústria do entretenimento, etc. Você tem que cortar tudo isso, você tem que se ouvir, tem que ser um pouco ousado, abraçar o que você faz de diferente. O que faz você ser diferente, ou talvez estranho, se quiser usar outra palavra, é a sua força, a sua fonte de poder. Você perdeu o contato com isso. Vamos voltar e tentar reencontrar isso. Mas esse é o problema, como encontrar? Bom, é um processo. Você vai ter que ter paciência, não vai surgir assim uma lâmpada na sua cabeça. Ah, eu nasci para fazer isso. Não, não é assim. Isso leva tempo. Fazer qualquer coisa na vida leva tempo, horas, paciência e trabalho. Então, o jogo da vida envolve conhecer a sua singularidade, saber quem você é, saber o que faz você ser esquisito e fora do padrão. E o problema é que a gente é um animal social. E a pressão em cima da gente é para se encaixar num grupo, ser igual às outras pessoas, ter a ideia delas, ter os valores delas, ter o gosto delas, se vestir como elas. Mas olha para todas as pessoas poderosas desse mundo. Elas são únicas, elas são diferentes, se destacam por algo que é diferente. Até Albert Einstein, não existe ninguém como Einstein, não existe ninguém como Da Vinci, e é aí que mora o seu poder. Saiba quem você é. Saiba o que você é lá no seu núcleo, o que você ama, o que você odeia e o que você nasceu para fazer nesse mundo. Esse é o processo mais importante pela qual pode passar. Tudo isso tem que começar em você, não pode começar no mundo, no que os outros estão fazendo ou no que está na moda. Tem que vir de dentro, porque se não vier de dentro, você vai ficar perdido por anos e anos e anos. Você tem essa qualidade e não consegue controlar isso de verdade. É quem você é. Então faça isso trabalhar a seu favor. Encontre um jeito disso virar força. Veja como uma força. Use isso e não fique se questionando depois. Use como um poder. Se tudo é fácil na vida, se todo mundo ama o que você vai fazer, e você não tem inimigos, não tem oposição, nada contra o que vai resistir, você vira uma massa sem forma, você não vai se tornar nada ou se forçar além. Não vai conseguir mudar, evoluir. Muhammad Ali disse: se eu não tivesse Joe Frazier por perto, eu não teria me tornado o grande boxeador que eu sou. Bom, ele seria um grande boxeador de qualquer jeito, mas um rival como o Joe Frazier levou ele a um nível muito mais alto. Não tem uma fala do Batman que o Coringa diz: Você me completa. Mas é verdade, sem o Coringa, o que seria o Batman? Eu adoro a ideia de que você tem que curtir a chance de provar o seu valor. Então, a pressão é um privilégio, nesse sentido. E isso porque a natureza das suas circunstâncias muitas vezes transforma você. Quem tem a vida fácil nunca precisa trabalhar em si mesmo, né? Mas as pessoas que passam pelas piores circunstâncias ou são esmagadas por isso usam para se desenvolver. E isso tirou o melhor de mim. Me fez fazer coisas que eu nunca teria feito antes. Construiu a minha autoconfiança. Então, é o equivalente a alguém duvidar de você. Tinha muita gente ao redor duvidando. Muita gente pensando: bom, Robert meio que acabou aqui, eu achei que era isso, mas não é bem assim. Então, ter esse tipo de pressão, como falamos sobre prazos e as pessoas duvidarem de você, podem te esmagar, mas também podem te deixar muito mais forte, podem te transformar num lutador melhor. E quando você foca em alguma coisa, o mundo meio que se abre, mas você precisa estar focando na coisa certa. Em tantos pontos de virada na minha vida, eu poderia ter desanimado. Teve gente que disse: Robert, você nunca vai ser um bom escritor na vida. Meus pais tentaram me empurrar para um caminho diferente. Eu era teimoso, eu era rebelde, e eu fiz a coisa do meu jeito. E por causa disso, eu tenho uma voz diferente dos outros, certo? Eu procuro essa voz, a voz de alguém que é diferente, que tem algo diferente para dizer, que fala num tom diferente de voz, com sangue, personalidade na escrita. E eu não encontro isso com frequência, mas quando eu encontro é incrível. Então, para mim, sucesso na vida é
Um processo de se tornar quem você realmente é e perceber o que isso significa. E existe alguma estratégia que os jovens, ou na real qualquer pessoa que se sinta perdida ou sem rumo na vida, deva e consiga usar para encontrar o seu propósito, para encontrar a direção no que está mirando? Você tem que olhar para dentro. Então, precisa resistir ao puxão que a nossa cultura dá em você. Você também tem que querer isso de verdade. No fim, é disso que se trata. Você está infeliz, você está frustrado, está chegando no fundo do poço. Esse é um ponto de virada na sua vida em que você percebe. Se continuar nesse caminho, daqui a 5 anos, a coisa vai ficar séria. Isso precisa ser importante para você, precisa ter um senso de urgência. E com esse senso de urgência, você tem que tomar algumas decisões. E uma das decisões que são absolutamente essenciais é prestar menos atenção no que os outros estão fazendo. Prestar menos atenção no que os outros estão dizendo, menos atenção no que os outros dizem que você deveria fazer, e olhar para dentro, pensar em você. Pensar no que você ama e nos seus interesses, que não tem nada a ver com o que as pessoas estão fazendo nas redes sociais. As coisas que te puxam, que te empolgam lá no fundo, de um jeito quase irresistível. Você tem isso aí, tem algo assim dentro de você. Você tinha isso quando era criança, aos 2, 3, 4, 5 anos de idade, e você perdeu isso porque passou a ouvir demais os outros. Então, a metáfora aqui é mais ou menos como arqueologia. Você tem que cavar, cavar e cavar, encontrar esses ossos, essas relíquias, artefatos do seu passado, as coisas que realmente te animam, assim como as coisas que você odeia. Tem uma lição para as pessoas aí, né? Mas tudo começa com um senso de urgência. Eu não posso continuar assim, eu preciso encontrar algo que eu ame. Quando você tem 20 anos, talvez não sinta essa urgência porque você ainda é muito jovem. Mas precisa tomar cuidado porque o tempo passa muito rápido. Os anos aí passam mais rápido do que você imagina. Você não aprende nada se não estiver empolgado com aquilo. Então precisa encarar isso como um senso de diversão e aventura. Então descobrir qual é a missão da sua vida não pode virar essa coisa cinza e chata que o Robert estava defendendo. Eu tenho que passar mais tempo comigo mesmo, olhar pra dentro, escrever diário, blá blá blá. Não, é divertido, uma aventura. Testar coisas diferentes que se encaixam nesse formato mais geral daquilo para o que você nasceu é uma bênção. Eu não quero que a sua vida seja chata. Quero que você aprenda, viva aventuras. Mas você precisa de um senso de direção, de propósito, para guiar esses diferentes tipos de aventura que vai viver. Não pegue tão pesado com você mesmo e tenha paciência. É meio que um processo que você precisa passar como uma dança. Então, por um lado, você quer levar a vida mais a sério. A vida não dura para sempre. Sua juventude acaba em 10, 12 anos e acredite, passa mais rápido do que você imagina, né? Então, leve a sério isso. Você quer perceber qual é a missão da sua vida. Você quer desenvolver aquelas habilidades que vão fazer com que você, quando estiver nos 30, façam as coisas se encaixarem, como felizmente aconteceu comigo. É uma história bem comum. Que aos 31, 32 seja aquela fase que a vida vira para muita gente, certo? Mas por outro lado, você não quer pensar sério demais. Não quer ter um pensamento muito linear. Eu tenho que seguir por esse caminho para ganhar essa quantidade de dinheiro, etc. Você é jovem, se diverte, se aventura, vive algo empolgante, mas ao mesmo tempo, tenha esse senso de disciplina e esse senso de propósito. E dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente nasce num mundo muito, muito estranho, misterioso e maravilhoso ao mesmo tempo. Você toma tudo como garantido, mas não percebe que estar vivo é algo com chances absolutamente astronômicas. Estar aqui cercado por toda essa tecnologia, pense onde a humanidade estava há 20 mil anos atrás. É uma coisa que você mal consegue compreender. E quando você era criança, você fazia esse tipo de pergunta. Albert Einstein dizia a mesma coisa. O gênio consegue continuar perguntando, sendo essa criança, continuar se maravilhando com as coisas, certo? Então é a sua capacidade de fazer perguntas, de sentir que não tem todas as respostas, é uma coisa linda e não serve só para te deixar mais inteligente, mas também mais feliz. O cínico parte de um lugar em que acha que sabe tudo. O mundo é simplesmente podre. Todo mundo quer poder, todo mundo tem uma segunda intenção, tudo se resume a isso. Você não está realmente interessado nas outras pessoas, Robert, você está interessado em ganhar dinheiro, né? O cínico reduz tudo isso a um único nível.
Isso não tem nada a ver com a realidade, porque a realidade é muito mais rica, mais esquisita e mais misteriosa do que isso. Quando você é cínico, você perde a beleza da vida. E as pessoas não gostam de ficar perto de gente cínica. Porque, sim, as pessoas até gostam de um pouco de sarcasmo, eu sei. Mas elas querem sentir esse senso de inocência, querem se sentir animadas, entusiasmadas. Se você é baixo astral, tudo é tipo, é isso que tá acontecendo de verdade aqui, blá blá blá. Uma hora vão te deixar de lado, porque ninguém quer ouvir esse tipo de coisa. Principalmente os jovens de hoje. Talvez sempre tenha sido assim, eles têm tanto medo de ser diferentes, tanto medo de serem estranhos. Você tem esse potencial, mas não tá colocando esforço nisso. Tá sendo preguiçoso, quer se encaixar no grupo, quer se conformar porque é mais fácil. Mas a sua estranheza, o que te faz esquisito, o que te faz diferente, aquela pequena mania estranha no jeito que você se veste, aquele seu gosto musical estranho, aquela pequena mania no tipo de comida que gosta de comer, isso é quem você é, são sinais que vêm lá de dentro do seu núcleo, da sua alma, é isso que você é. E se você perder isso, não só não vai ter sucesso na sua vida, como também vai perder a si mesmo. E vai ser miserável, infeliz, vazio, desconectado de quem você é. E dá pra escapar disso quando você é jovem, porque você é feliz, você é bonito, tem energia, as coisas estão dando certo. Aí você chega aos 30 e fica igual a todo mundo. Você não sabe quem é, não sabe mais o que gosta, só fica seguindo tendências. Aí vai ficando deprimido, e aí começa a entrar nesse buraco sem fundo, as coisas vão ficando cada vez mais feias. Então você precisa de um pouco de coragem na vida. Dizer, ok, eu sou esquisito, eu sou estranho. Então abrace isso. Quando eu tinha as 48 leis do poder, quando eu escrevi o livro pela primeira vez, ele era um livro de cara muito estranha, e ele reflete a minha própria estranheza. Texto nas margens, histórias, partes quebradas, imagens e citações espalhadas. É meio como a minha cabeça funciona, uma mistura de tudo, uma bagunça. E os editores compraram um livro, mas depois voltaram atrás e disseram: Robert, você não consegue deixar isso mais parecido com os outros livros? Não dá pra tirar essas seções e tudo mais? Então eu disse não, ou é isso ou é nada, o livro é assim. Ele é estranho. Eles não gostaram disso porque, se não se encaixa em todos os outros livros que fizeram sucesso, vira um risco grande demais. Se esse filme não for como os outros filmes que saíram no passado, será que alguém vai assistir? As pessoas são muito conservadoras. Mas justamente porque é estranho, foi que se destacou e fez sucesso. Se eu tivesse feito concessões e deixado ele mais parecido com os outros livros, eu não estaria aqui falando com você. Às vezes você precisa ser teimoso, ter um pouco de coragem, bater no peito e dizer, tá tudo bem em ser diferente. É fascinante que muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, querem ser extraordinárias de alguma forma, mas também não queiram se destacar de um jeito que permita que sejam ridicularizadas. Só que a segunda coisa é o preço da primeira. Você não pode se comportar como todo mundo e esperar não ter os mesmos resultados que todo mundo tem. Você precisa sair desse jeito de pensar que tanta gente tem, que tudo precisa ser simples e linear. Tipo, eu tô indo nessa direção, tem que ter uma solução. Como se eu estivesse hackeando o meu caminho até a verdade. Mas a vida não funciona assim. A vida é muito mais complexa. O 50, ele fez o primeiro álbum dele, chamado Power of the Dollar. E o álbum é absolutamente fantástico, mas logo antes do lançamento ele levou um tiro. E os produtores abandonaram ele e seu álbum. Não lançaram. E também dispensaram ele da Columbia Records. Era muito perigoso. Então ele pensou que esse fracasso tenha sido bom porque o sucesso não subiu a cabeça dele. Então acabou sendo melhor assim. Ele estava ali, tipo, completamente de volta à estaca zero. Na verdade, até pior. Ele não tinha nada. Tinha feito o trabalho, tinha um prêmio pela cabeça dele, então ninguém queria chegar perto dele. Então ele queria entender qual direção seguir depois do fracasso. Bom, e a lição foi: eu não posso depender mais de gravadora. Elas são conservadoras demais para mim. Eu sou alguém que vive no limite. Eu não vou lançar um disco, eu vou fazer mixtapes e vou vender na rua mesmo, no Queens, no Brooklyn, Manhattan. Ele aprendeu com isso.
a não tomar o sucesso como garantido e construiu em cima disso. Então não foi um sucesso de uma música só. Então, às vezes, ter sucesso quando você está nos 20 é a pior coisa que pode acontecer a você. Porque você não tem disciplina, não tem perspectiva, acha que tudo vai continuar do jeito que tá, não percebe que todos os perigos existem por aí, não tem experiência de vida suficiente para entender como as coisas podem vir contra você e vem muito rápido. Eu mesmo fracassei tanto, até praticamente os meus 39 anos, já nos 40, que eu tinha uma perspectiva. Eu sabia como fracassar. Então, quando o sucesso veio, não foi tipo, uau, eu sou o melhor do mundo, posso viver disso para sempre, meu próximo livro vai ser fantástico. Não, tem uma voz em mim que disse, Robert, você fracassou tanto que provavelmente vai fracassar de novo. Você mesmo viu tanta gente que começou voando e depois de um tempo despencou? Eu tinha experiência para saber que eu não podia tomar isso como garantido. Eu precisava ter cuidado, ser estratégico. Eu precisava construir em cima daquilo e não deixar o sucesso subir a minha cabeça. Você quer manter os pés no chão, sabendo que o fracasso está ali, mordendo seus calcanhares. Isso te mantém alerta e sem tratar o sucesso como garantido.